Gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao último dia do Sonâncias. Antes da gente começar a mesa aqui, primeiramente pedir desculpa pelo atraso aí, mas antes de começar a mesa mesmo, da gente começar o bate-papo aqui, a gente vai apresentar aqui só alguns números do projeto que a gente fez aqui na casa, que é o Música Quente, que a contrapartida do projeto é a gente apresentar um pouco do número, de como que foram os números desse projeto, da edição que a gente fez com o patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e a gente fez um comparativo com as edições que a gente fez sem o suporte da verba pública da lei de incentivo. Então, a gente vai pedir só um tempinho antes de começar a mesa, é pouco tempo, rapidinho, só para apresentar esses números para vocês, e depois a gente já parte para o debate aqui, beleza? O Marcelo vai colocar ali uma planilha para a gente agora, que a gente vai ponderar rapidinho sobre cada um dos tópicos, dos investimentos que a gente fez, como que foram. Tem que abaixar o projetor. Você quer antecipando? Enquanto ele vai lá arrumando lá, essa tabela e essa planilha, a gente só decupou alguns custos que a gente teve de produção do evento e a gente diferenciou de uma coluna os gastos do evento quando a gente teve o aporte de verba pública e os gastos do evento quando a gente fez na raça, o famoso na tora, né? Contando só com bilheteria e com boa vontade de vários parceiros que nos ajudaram nessas edições. Só antes de dar uma explanada do que é o projeto do Música Quente, ele foi um projeto aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ele previa sempre uma data mensal com um show de um artista de destaque nacional e um show de um artista de destaque local aqui na Autêntica. Então, a gente fez o projeto original, eram 6 edições, uma por mês, né? A gente conseguiu fazer 7, e depois dessas 7 edições amparadas pelo recurso da lei, a gente fez ainda outras 5 edições que a gente fez contando com a bilheteria mesmo, que a gente fez sem o aporte da verba pública. E aí vou falar um pouco sobre cada um dos pontos, assim, vou só enumerar os pontos assim para essa prestação de contas rápida assim. De passagens interestaduais, a edição com financiamento público, a gente teve um gasto médio por evento de R$ 2.714,28. E a edição sem financiamento público, a gente teve um médio de R$ 2.919,50. É uma diferença pequena, mas a gente viu que o valor, quando ficou um pouco mais caro a edição sem financiamento público, porque quando a gente tem o recurso do financiamento público, a gente já pode
a gente pode fazer as compras, a emissão das passagens com uma antecedência maior, então a gente consegue o preço melhor na maioria das vezes. E quando a gente faz na raça mesmo, a gente depende de como vão estar os cartões de crédito nossos na época. Então, às vezes, a emissão das passagens fica para ser meio que em cima da hora, então a gente consegue custos assim, a gente consegue custos um pouco piores assim, né? A hospedagem ali nos edição com financiamento público, a gente teve uma média de gasto de R$ 715,28 por edição, e na edição sem financiamento a gente teve um gasto médio de R$ 301,50. Isso significa que a gente hospedou bastante gente em nossas casas, quando a gente fez sem esse aporte. Isso, na verdade, é até um número ruim, assim, porque é uma coisa que a gente defende muito, é que esses eventos eles ajudam a girar a economia da cidade. Ali dos 715,28 investidos, a gente estava investindo diretamente na rede hoteleira da cidade. E sem o financiamento, a gente investiu muito menos e ainda não ofereceu uma estrutura adequada para os artistas que passaram por aqui, a gente acredita. A alimentação, a média por evento foi de R$ 461,42 e a edição sem financiamento, R$ 205,50. Mais ou menos a mesma coisa da hospedagem. Muita gente almoçou e jantou em nossas casas também. Além de quando a gente negociava com alguns artistas que a gente negociou a diária de alimentação, o valor, a gente teve que negociar um valor menor também para conseguir caber dentro das previsões financeiras. O traslado, a gente gastou a média de R$ 442,20 na edição com financiamento e a edição sem financiamento R$ 301,74. Esse 301,74 é basicamente investimento em gasolina para o carro dos amigos e alguns traslados de serviços de Uber, Cabify, táxi que a gente fez. Sendo que, quando a gente tinha o aporte do financiamento público, a gente contratava parceiros para fazer esse serviço junto com a gente. A comunicação é um item que tem uma diferença significativa, assim, né? Porque a edição com o financiamento público por cada evento, a gente tinha uma média de gasto de R$ 2.229,16 e a edição sem financiamento público, R$ 105,50. Naquele 2.229 estão englobados vários custos, desde a assessoria de imprensa, a produção de material gráfico, registro fotográfico e audiovisual. E ali os 105,50 foi basicamente custos de impressão de cartazes e alguma coisa de posts patrocinados em redes sociais. A gente contou com muita ajuda de parceiros, como o Pablo, o Charchar, que fizeram cobertura para a gente na parceria, sem cobrar nada, e isso ajudou a viabilizar, senão a gente não teria uma documentação razoável de cada evento. Esses outros custos que estão ali na planilha, eles são basicamente de camarim e aluguel de equipamento, que a edição com financiamento é R$ 405,71 e a edição sem financiamento público, R$ 208,98. A remuneração dos produtores, que, no caso, somos nós que formamos a Quente, eu, o Marcelo e o Néstor, somos 3 pessoas. Por evento, com o financiamento público, a gente tinha uma remuneração, em média, de R$ 766,66. E, na edição sem financiamento, a gente teve 0. A gente além de não ganhar nada, a gente teve um pequeno prejuízo no fim das contas. Os cachês artísticos, isso a média por artista, a gente pagou uma média de R$ 3.400,07, e na edição sem financiamento público, uma média de R$ 1.380,90, que a gente considera uma média baixa, mas que foi o que a gente conseguiu negociar com alguns artistas, foram bem maleáveis na negociação, da gente conseguir fazer uma negociação por bilheteria com alguns. E só por isso que os eventos foram viáveis, porque se fosse para a gente contratar alguns artistas por cachês cheios, que eles
cobram e que, em alguns casos, a gente acha justo, não seria viável para a gente produzir sem um aporte de verba pública. A remuneração da autêntica, que é uma média de 50% da arrecadação da bilheteria fica com a casa. Então, a média foi de R$ 3.471,10, e a edição sem financiamento foi R$ 1.500. Isso foi uma outra parceria também da Autêntica com a gente, que a gente combinou essa porcentagem de bilheteria, mas caso o evento não se pagasse, o que foi em todos os casos, a gente iria custear com custos ultramínimos deles, que ajudariam, pelo menos, a cobrir um buraco do rombo do custo de funcionamento da casa, que hoje é bem alto. Assim. Então, isso foi essencial também para que fosse viável da gente fazer o evento. E a bilheteria da produção, que ajudou a gente a custear todas as ações. Para a edição com financiamento público, a média a gente ganhou de R$ 3.471,10 por evento, e a edição sem financiamento público a gente ganhou uma média de R$ 6.146,40. A gente teve esse ganho maior de bilheteria, mas, na verdade, ele não é um ganho, ele é o que a Autêntica, a negociação que a gente teve com a Autêntica, eles conseguiram nos repassar a mais para a gente custear todo o evento, e para não sair tão no prejuízo quanto a gente poderia sair. Então, na verdade, aquela arrecadação maior de bilheteria ela é mais ou menos uma mentira, assim, porque, por mais que a gente tenha uma bilheteria maior, a gente não está pagando todos os custos, e, inclusive, a casa também não está sendo remunerada de acordo com como ela mereceria. Não quer falar? Então, resumindo, é isso. Só uns últimos dados aqui. A média de gastos com cada evento que a gente teve, dos eventos com financiamento público, foi uma média de R$ 19.537,15. A média de arrecadação foi R$ 3.471,10 por evento. Se a gente não tivesse o aporte do projeto, via Lei Municipal de Incentivo, a gente teria um prejuízo de R$ 16.066 em cada edição. Só que, como a gente teve o aporte, a gente não teve esse prejuízo e ainda teve um lucro em cada evento de R$ 3.471. No evento sem financiamento, a gente teve uma média de gastos com cada evento de R$ 8.304,52, e a média de arrecadação de bilheteria foi R$ 6.146,40, ou seja, um déficit de R$ 2.158,12. Então, as 5 edições que a gente fez na raça, contando só com bilheteria, a gente teve um prejuízo de cerca de R$ 2.158. Esse prejuízo foi, grande parte dele, pago pela bilheteria positiva que a gente teve dos eventos que tiveram o aporte do projeto via Lei de Incentivo. Então, é só para a gente ter um panorama, assim, para a gente ver que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, que, para esse nicho nosso de mercado autoral, de mercado médio de música autoral, é difícil da conta fechar. Ela precisa mesmo de um investimento, seja público ou privado, mas a gente está ainda numa construção de mercado, a gente acredita, ele ainda não funciona com as próprias pernas, e, por isso, a gente precisa e deve defender cada vez mais um espaço dentro das políticas públicas para a música, junto dos patrocínios, porque, senão, a roda não vai girar, não. Resumindo, é isso, a apresentação dos números. Quem tiver mais alguma dúvida, quem quiser saber mais algum dado ou conversar com a gente depois sobre projetos, a gente está aberto aí. E agradeço a atenção de todos e passamos, então, agora a bola para o debate central aqui.